o primeiro tema que nós vamos analisar nesta aula de hoje é o tema nulidades. Isso mesmo. A parte de nulidades, dá uma olhadinha na tela, veja aí o assunto. A parte de nulidades, ela encontra-se disciplinada lá no nosso novo Código de Processo Civil, a partir do artigo 276. E são poucos os dispositivos. Se você for olhar ali, se você tiver com o seu CPC na mão, você vai ver que ou com o material do 276 até o 283. É pouca coisa, mas temos alguns assuntos bem importantes aqui que nós devemos analisar com calma e que eu vou tratar com vocês porque são assuntos que caem em prova e nós temos inclusive questões atualizadas para fazer sobre essa matéria. Legal? Então vem cá comigo. No primeiro slide nós temos que fazer algumas distinções iniciais, né? Por que existe nulidades? Por que se fala em nulidades? A nulidade, ela decorre necessariamente, por quê? Porque o processo ele é informado pelo princípio da legalidade, né? Isso é óbvio, nós temos o CPC disciplinando o procedimento. A lei disciplina várias questões procedimentais, como os atos são feitos, a sucessão dos atos, a preclusão, enfim, conforme você já vem estudando aqui comigo. E é o seguinte, pessoal, na medida em que nós não observarmos essas normas legais, nós podemos ter consequências. E essas consequências podem gerar, não necessariamente vão gerar a nulidade do processo. Tá, professor, você está me dizendo o seguinte, que se nós devemos praticar os atos processuais conforme o CPC, isso mesmo, mas que se nós não praticarmos os atos conforme o CPC, nós teremos alguma ilegalidade, posso dizer assim? Perfeito, nós teremos ilegalidades, nós teremos irregularidades, contrariedades às normas previstas lá no CPC. Mas dessas contrariedades não necessariamente decorre a nulidade? Não necessariamente. Nós temos um sistema, pessoal, que ele vai se pautar, basicamente vai olhar para o seguinte, para a importância dessa violação, né? Se essa violação a essa regra procedimental ela é relevante, se ela for, temos que analisar com calma. E nós vamos verificar também a possibilidade de aproveitar o ato. Ele foi praticado errado, mas de certa forma atingimos a finalidade. Se atingimos a finalidade, perfeito. Não atingimos a finalidade, para aí, vamos ter que anular o ato, certo? Portanto, a nulidade decorre da necessidade de nós observarmos a legalidade dentro do nosso sistema processual como um todo. E o primeiro ponto que eu trago aqui para conversar com vocês a respeito da matéria é o seguinte, pessoal, né? É o seguinte, essa questão da distinção entre formalidade e formalismo. Evidentemente que o direito processual, ele é formal. Ele é formal por quê? Porque nós temos uma forma estabelecida na legislação. Primeiro, apresenta a petição, cita o camarada para comparecer à audiência, comparece à audiência, concilia, não concilia, intima para contestar, contesta, produz saneamento, produz provas, enfim, temos toda uma regra, um conjunto de regras formais. Isso é imprescindível para um processo se desenvolver de forma democrática, para que ele possa se desenvolver de forma regular. Mas nós temos que cuidar, pessoal, porque isso é um problema do processualista, de quem é doutrinador dessa área sabe muito bem disso. E eu vejo nos livros que eu estudo que isso é bastante evidente, que geralmente há uma preocupação muitas vezes muito grande com aspectos processuais, de forma que a gente acaba esquecendo qual que é a grande finalidade do processo. E você sabe qual que é a grande finalidade do processo. É resolver o problema que as partes levaram ali para o Poder Judiciário. Se nós nos preocuparmos demais com as questões processuais, né, com a forma do processo, nós prejudicamos a finalidade principal do processo, que é dar uma decisão correta, decidir quem tem direito, quem não tem direito, perfeito? Nesse contexto, pessoal, nós devemos observar sempre que dentro do sistema de nulidades existe uma série de regras formais, mas nós devemos rechaçar, ou melhor, nós devemos evitar, na medida do possível, formalismos, certo? Nós devemos evitar, na medida do possível, formalismo. Nós devemos observar a forma tanto quanto necessária para atingir a finalidade do processo, tá bem? Então, essa é a primeira noção que você deve ter aqui, e a partir dessa distinção, claro, isso aqui é só, digamos assim, uma ideia abstrata para você poder começar a se inserir na parte, começar a compreender o assunto que nós vamos tratar, certo? Portanto, pessoal, nós temos o seguinte, que algumas violações a regras processuais podem gerar invalidades. Eu não disse geram invalidades, elas
podem gerar invalidades. Em razão disso, foi construído aqui um denominado sistema das invalidades processuais. Esse sistema das invalidades processuais busca olhar para os atos processuais que foram praticados no processo, verificar se houve irregularidade e, a partir dessa irregularidade, duas perguntas. Devemos analisar se essa irregularidade ela é relevante ou se não é possível aproveitar. Se essa irregularidade, e aqui vejam bem, se essa irregularidade ela for relevante, você tem que ficar com a orelha em pé. Se ela não puder ser aproveitada, aí sim nós temos a decretação da invalidade do ato. E qual que é o resultado dessa decretação da invalidade? Nulidade. Nulidade. O ato processual será nulo. E a partir daí nós temos uma série de consequências a serem observadas, certo? Beleza, tá bom, professor, entendi mais ou menos como que funcionam essas noções iniciais e agora fica o seguinte, beleza, se nós tivermos uma nulidade identificada, que é relevante, que não foi aproveitada, como que faz para ela ser declarada? Ela é declarada de ofício? Precisamos de uma decisão judicial? Sim, precisamos. Nós temos aqui, eu posso dizer que há uma certa presunção, de que os atos praticados no processo eles são regulares. Eles estão sendo feitos de acordo com o princípio da legalidade e de acordo com o que prevê o nosso ordenamento. Contudo, se no caso concreto nós verificarmos essa nulidade, há a possibilidade do quê? De decretação. Portanto, pessoal, cuidado. Veja, não existe um ato nulo de pleno direito. O que significa dizer isso? Toda nulidade, ela depende de decisão judicial, tá? Sempre que nós falarmos de nulidade, ela depende de decisão judicial. Se nós não tivermos uma decisão judicial, ainda que esse ato seja nulo em caráter absoluto, ele será válido. Ele só deixará de ter validade a partir do momento que nós tivermos uma decisão judicial invalidando. Perfeito? Então, tomem nota, isso aqui já é assunto importante para fins da nossa prova. Legal, pessoal? E aqui o seguinte, a partir daí, nós temos o desenvolvimento de classificações das invalidades. Quais seriam essas classificações? Vejam, eu coloquei aqui, isso aqui é mais com intuito doutrinário, né, pessoal? Mas você pode ter em mente que existem 3 classificações. Nós temos as chamadas meras irregularidades. Professor, me dá um exemplo. Um exemplo de mera irregularidade seria, por exemplo, um processo físico que foi numerado de forma errada. Foi numerado de forma equivocada. Ou um processo que foi juntado a R e o cidadão colocou lá que no dia 14/3/2016 juntou a R no processo, mas nós já estamos em 2017. É algo que não gera um prejuízo, é uma mera irregularidade. Tem relevância? Gera nulidade? Não. Não vai gerar nulidade, porque é simplesmente algo que você pode constatar ali, algo que não está estritamente formal. Se você fosse considerar que irregularidades, meras irregularidades deveriam gerar nulidade, nós estaríamos prestigiando a ideia de formalismo, o que não é a nossa pretensão aqui. Perfeito? Ótimo. Na sequência, pessoal, nós temos também algumas invalidades que não podem ser decretadas de ofício. Professor, me dá um exemplo. Suspeição. Ou melhor, incompetência fica mais fácil de você compreender, a incompetência relativa. A incompetência relativa, ela, se não alegada, ela prorroga. Perfeito. Ela é, na verdade, uma violação de uma regra processual. Nós temos a possibilidade de, a parte, na preliminar de contestação, o réu arguir esse impedimento, ou melhor, arguir essa incompetência relativa. Se ele não o fizer,
nós temos a preclusão, a prorrogação da competência. Nesse caso, ela não pode ser arguida de ofício. Não pode o juiz, sendo relativamente competente, dizer assim, olha, eu não sou totalmente competente, então eu quero rechaçar esse processo, não quero julgar. Não. Por quê? Porque isso compete às partes. Competem às partes decidirem se elas vão utilizar de uma ou de outra regra de competência. Isso fica ao poder delas, perfeito? Portanto, não podem ser decretadas de ofício. Ótimo, legal. Vejam só, pessoal, na sequência, nós temos o seguinte, que essas nulidades também podem, nós temos outras irregularidades, outras invalidades, que podem ser decretadas de ofício. E é justamente por serem decretadas de ofício que elas possuem aqui, pessoal, um caráter de ordem pública. Aqui, uma irregularidade por violação de regra de competência absoluta. Nesse caso, via de regra, nós temos se identificada alguma dessas hipóteses de invalidades de caráter que podem ser decretadas de ofício, nós temos necessariamente a nulidade do processo, a invalidação do processo, certo? Mas, de toda forma, são essas três classificações que você deve estar atento aqui para a sua prova. Então, dá mais uma olhadinha aqui, no slide, se você quiser tomar nota, nós temos essas classificações iniciais a respeito da matéria. Perfeito, pessoal? E agora vamos à frente. Ainda dentro do estudo da parte de nulidades, eu quero que você fique muito atento ao artigo 276 do novo Código de Processo Civil. E vem cá comigo. O que esse dispositivo estabelece? Ele estabelece a vedação à atuação contraditória, né? Ele diz o seguinte, deixa eu ler o dispositivo para você, olha assim, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que deu causa. Ou seja, é a ideia basicamente de que se a parte, vamos usar aquele exemplo da suspeição, você sabe muito bem que o artigo 145, inciso 1º, diz assim, que se você for inimigo, o juiz for inimigo do advogado, né, o advogado poderá arguir a suspeição e provar a suspeição para deslocar a competência. Beleza? Show de bola. Aí o que acontece? Não há nenhuma situação de suspeição, não há essa inimizade notória entre os dois, não existe inimizade nenhuma. Chega na audiência, o que o advogado faz? Provoca o juiz. Chega na audiência de conciliação, provoca o juiz. E a partir dessa provocação, a hora que ele vai para casa, ele faz o quê? Ele pede a nulidade, pede a suspeição do juiz. Nesse caso, o que ele fez? Ele mesmo, ao provocar o magistrado na audiência, deu causa a essa nulidade ou essa suposta invalidade aí de caráter relativo no processo. Pergunto para vocês, nós teremos a decretação? Não. Por quê? Porque o artigo 276 estabelece a vedação à atuação contraditória. Tá? Eu vou colocar aqui só por desencargo de consciência, mas isso também é utilizado e você traz lá do direito processual civil com base numa expressão latina, o denominado venire contra factum próprio. É a ideia de que você não pode agir em sentido contrário à tua atitude anterior, certo? Vedação é a atuação contraditória. Legal? Artigo 276. O artigo 277 só corrobora o que você viu no slide anterior. O que esse dispositivo vai dizer? Ele vai dizer basicamente o seguinte, que nós somente teremos declarada a invalidade de um determinado ato processual e a decretação de nulidade desse ato se gerar prejuízo. Ainda que essa, vem cá na tela, vou voltar um slide, ainda que essa nulidade ou essa invalidade, ela seja, vejam só, ela seja relevante e ela não possa ser aproveitada, mas se ela não gerar prejuízo à parte, aí sim, né? Se ela não gerar prejuízo à parte, não teremos decretação de nulidade. Legal? E nós temos o seguinte, pessoal, como que fica, e aqui eu acho que a grande sacada para fins da sua prova, a respeito dessa parte, é isso aqui, ó. Como que fica a questão dos efeitos subsequentes?
Beleza. Tivemos um ato, tivemos uma irregularidade processual, é relevante, não teve como aproveitar, gerou prejuízo para a parte. Beleza, temos que tornar nulo esse ato. Vamos anular esse ato. E aí eu pergunto, e os atos subsequentes? Esses atos subsequentes, todos eles morrem? Podemos aproveitar alguns desses atos? Sim, nós podemos aproveitar. E os artigos 281 e 282 estabelecem em síntese o seguinte, que esses decretada nulidade, vejam só, primeiro, nós aproveitaremos, ou seja, serão aproveitados, vamos colocar aqui, serão aproveitados. Serão aproveitados os atos não prejudicados, né, aqueles que... e os independentes. Ou seja, os atos não prejudicados, certo? E os atos independentes, que não possuem relação com o ato que foi declarado nulo, serão regularmente aproveitados, certo? Eu já vou dar um exemplo para vocês, por enquanto fiquemos aqui na tela. Na sequência, essa declaração, essa decisão de nulidade, devem fazer referência, devem explicitar, eu vou colocar aqui de vermelho de novo, mas a decisão de nulidade, a decisão que gerar, a decisão que declarar a nulidade, ela deve referenciar os atos. Quais atos devem ser, e aqui, ó, que cuidado, quais atos devem ser repetidos, tem atos que devem ser praticados, repetir novamente, ou quais atos devem ser retificados. E além disso, né? Seguinte, se a decisão for favorável, à parte que alega, não decretamos, né? Não será decretada, não decreta, vou colocar assim, não decreta a nulidade. Professor, não entendi essa última parte. Vejam, qual que é a ideia aqui? A parte, por exemplo, vem lá no final do processo e ela vai arguir alguma irregularidade em relação à intimação de determinado documento no processo. E evidentemente aquele documento ele é importante para a decisão do processo. Ele é importante. Vamos pensar no réu. O réu não foi intimado para se manifestar em relação a determinado documento que foi juntado depois. E esse documento ele é importante. Ele realmente pode decidir a causa. Né? Ele realmente pode decidir a causa. Ele gerou prejuízo para a parte. Aí eu pergunto, o juiz chegou na hora da sentença, lá nas alegações finais o réu disse assim, ó, vamos ter que anular parte do procedimento porque eu não me manifestei em relação àquele documento e isso gerou um prejuízo para mim. O juiz, ele olha e ele diz, realmente, o réu foi prejudicado. Mas ele vê também, ele diz assim, ó, eu vou decidir essa ação contrariamente ao autor. Ou seja, o réu vai ganhar. Se o réu já vai ganhar, ao invés de ele decretar a nulidade aqui, ele não vai decretá-la. Por quê? Porque nós temos o seguinte, que se a decisão for favorável à parte que alegar a nulidade, ela não será decretada. É uma forma de você otimizar o processo. Por que você vai dar a chance à parte de se manifestar em relação ao documento se o resultado do julgamento o juiz já sabe que vai indeferir? Né? É uma forma de você otimizar o processo, perfeito? Portanto, em relação aqui à parte da decretação de nulidade, é isso, dá uma olhadinha, quem estiver anotando, o momento agora de você anotar as informações finais. E aqui, já que eu estava falando ainda em relação ao prejuízo aqui, já que nós estávamos falando de expressões latinas, aqui nós temos uma expressão francesa também que pode aparecer na tua prova, que é a pas de nullité. Foi cunhada lá no direito administrativo, mas é trazida para cá, tá, pessoal? Sans griffe. O que essa expressão diz? Ela diz isso, o que nós vimos, que nós só teremos a decretação de nulidade de um ato processual se ele gerar prejuízo à parte.
Perfeito? Ótimo, pessoal. Em relação a essas regras aqui dos efeitos, eu acho que você tem que ficar bem atento para a tua prova. É um assunto que pode sim ser cobrado, certo? Lembrando, você aproveita os atos não prejudicados e independentes. Na própria decisão, o juiz deve informar, referir quais atos devem ser repetidos ou retificados, e se a decisão for favorável à parte que alegar, não teremos decreto de nulidade. Legal? Show de bola, pessoal. Show de bola, perfeito? Então, para encerrar aqui a parte teórica referente às nulidades, vejam só, como que fica a questão do Ministério Público? Né? Como que fica a questão do Ministério Público? Se nós tivermos hipótese no qual o Ministério Público ele é obrigado a se manifestar como fiscal, né? Não como parte, porque se ele for parte é outra história, ele já entra lá atrás. Mas quando ele for fiscal da ordem jurídica, aí nessas hipóteses em que ele for fiscal da ordem jurídica, se o Ministério Público não se manifestar, o processo será nulo. Né? O artigo 278 diz bem isso, olha só. Perdão, 279, ele diz assim, que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito que deveria intervir. Ou seja, lá nas hipóteses do 178 do NCPC, salvo engano, nós temos as hipóteses nas quais, né, as hipóteses nas quais o Ministério Público deve obrigatoriamente atuar como fiscal da ordem jurídica. Perfeito? E daí aqui nós temos ali os incisos, depois você dá uma olhadinha. Mesmo assim, o que eu quero que você saiba aqui do MP? Da mesma forma, se o MP deveria ter sido citado, não foi. É uma disputa de posse de terra rural coletiva, o Ministério Público deveria ter sido citado para se manifestar e não foi. O processo é nulo? Não. Ele pode ser nulo. Para que seja nulo, nós temos que demonstrar o prejuízo, tá bom? Legal, pessoal. E, por fim, aqui o 278 do novo CPC, né? O 278 do novo CPC estabelece o momento para alegação. E a regra é muito simples, né? A regra é a seguinte: o momento para alegação de nulidades é a primeira vez que a parte falar nos autos. Por isso que o réu, na hora que ele é citado, ele deverá arguir em preliminar de contestação a suspeição, o impedimento, ele deverá já, na primeira vez que ele for falar nos autos, alegar eventuais nulidades. Não fui citado da forma correta. Ele pode alegar, se ele houve prejuízo ali para sua defesa e ele não teve tempo hábil para produzir a defesa e tomou ciência do processo lá no 13º dia, por exemplo, ele pode vir no processo peticionar dizendo assim, que ele quer que seja conferido um novo prazo para ele se defender em razão da nulidade. Demonstrada que não houve a citação correta, nós temos ali o restabelecimento do prazo. Portanto, a regra é o seguinte: primeiro, né, na primeira vez que a parte falar nos autos. Na primeira vez que a parte falar nos autos. Mas, professor, se há regra é porque nós temos exceções. Isso mesmo. E são duas as exceções que você deve ficar atento para a sua prova, né? Nós temos a possibilidade de alegação, vamos colocar assim, a alegação posterior. Posterior a quê? Posterior à primeira, né? A primeira vez que a pessoa se manifestar nos autos. Alegação posterior em duas situações. Quando forem nulidades que possam ser decretadas de ofício, daí elas não precluem, né, pessoal? De ofício, em razão da ordem pública. Impedimento absoluto, né? Impedimento, violação de regra de caráter absoluto. E também quando a parte foi impedida de alegar no tempo oportuno. E isso vai ser demonstrado lá numa situação concreta, né? Se a parte ela demonstrar que ela foi oportuno, que ela foi impedida de alegar no momento oportuno, aí nós temos a possibilidade de alegação posterior à primeira vez que a parte se manifestar nos autos. Show de bola? Isso aí, pessoal. Em relação às nulidades, portanto, é isso que nós temos. Só para encerrar o tema, vamos fazer algumas questõezinhas de prova, algumas questõezinhas que cobraram esse assunto. E aqui é o seguinte, né? Vejam só.
Vejam só, o que você tem que ficar atento? Você deve ficar atento ao seguinte, as questões estão cobrando a literalidade, pessoal. Olha só, a questão, essa aqui é uma prova de defensor público CESP, perdão, FCC. Vejam só como que a matéria foi cobrada em prova. Vejam só, sobre a nulidade dos atos processuais, é correto afirmar que a sua decretação pode ser requerida pela parte que der causa, quando a lei prescrever determinada forma para o ato. Não, quem deu causa não pode, né? Quem deu causa não pode requerer, portanto, letra A está fora. É o que eu falei para vocês, está lá no artigo 276. Aí você dá uma olhadinha lá. Veja, se verifica independentemente da existência de prejuízo? Não. Eu falei para vocês que é necessária, né? É necessária a decretação de prejuízo. E veja, só para esclarecer um detalhe, essa decretação de prejuízo vale para as partes e vale também para o Ministério Público. Vejam só, olha o que diz o 279, parágrafo 2º. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Se o Ministério Público disser que não houve prejuízo, bola para frente. Se o Ministério Público disser que houve prejuízo, o juiz vai ter que decidir se de fato houve. E se ele decidir, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, tá, beleza, esse ato aqui é nulo, os atos que são os atos independentes, são X, Y, Z, esses se mantêm, em relação a esses atos devem ser retificados, devem ser feitos novamente. O juiz já na decisão, ele já faz um saneamento global em relação a essa nulidade. Então, volta para a tela, letra B, fora. Ótimo. Na sequência, pessoal, letra C. O juiz não a pronunciará quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite. É aquela situação na qual eu falei para vocês, em que o juiz, se ele já vai dar a decisão favorável à pessoa, ela alegou a nulidade, poxa, por que você vai anular o ato para praticar todos os atos novamente? Não, decide e já resolve o problema. Perfeito. Letra C, gabarito da nossa questão. D. Pode ser alegado em regra em qualquer momento, não estando sujeito à preclusão. Muito pelo contrário. Excepcionalmente, nós poderemos alegar fora do momento oportuno, conforme você viu lá no artigo 278. Portanto, fora a letra D. E por fim, o erro de forma invalida o ato ainda que possa ser aproveitado. Não. Toda vez que nós tivermos possibilidade de aproveitamento, não haverá decreto de nulidade. Letra E. Fora de cogitação incorreta aqui para fins da nossa provinha aqui. Beleza, pessoal? Legal. Vem cá comigo. Temos ainda mais algumas questões. Vejam só. FGV agora, também 2016. Considerando as regras sobre nulidade dos atos processuais previstas no CPC, em vigor, analise as afirmativas a seguir. O juiz ao pronunciar, vamos lá de novo. O juiz, ao pronunciar a nulidade dos atos, mandará repetir o ato ou a suprir a falta, mesmo quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a decretação de nulidade. Vejam, pessoal, tá fora. Como eu disse para vocês, vai decidir favorável, não alega e tem um tá errado. 2. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que deu causa. Justamente, é aquela situação do advogado provocar lá o incidente ou a hipótese de suspeição. Não pode. Portanto, está certo aqui, está certo o item 2. Item 3. O processo é nulo quando o membro do Ministério Público não for intimado para acompanhar o feito em que deva intervir. Perfeito. E aqui, atenção. Porém, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que vai se manifestar sobre o quê? Sobre a existência ou não do prejuízo. Portanto, item 2 e 3 corretos. No caso, o gabarito dessa questão aqui é a letra D. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha de prova. Vejam que é um assunto simples, mas que sempre cai, então você não pode perder questões de prova aí. Vejam. Analise as assertivas a seguir e assinale a correta. Perfeito? Vem comigo. Quando a lei, vejam só, quando a lei
prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta pode ser requerida pela parte que deu causa. Poxa, se você errar isso, toda questão de prova cobra. É aquilo que eu digo para vocês, assuntos que sempre caem você não pode errar, pessoal, tá fora. Lembra que não pode. Vamos lá. Se o processo tiver corrido sem conhecimento do MP, quando este tiver obrigatoriedade de intervir, o juiz tornará nulo todo o procedimento? Não. Primeiro, só haverá nulidade se houver prejuízo. Segundo, somente haverá nulidade dos atos que foram afetados. Os demais atos que são independentes, nós não temos decretação de nulidade. Legal? Portanto, B está fora. C. O erro de forma no processo acarreta nulidade total. Para por aí. Né? Erro de forma no processo poderá implicar em nulidade. Portanto, fora aqui a letra C. D. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos. Show de bola, até aí tá certo, sobre pena de preclusão. Não se aplicando, porém, quando ela for decretável de ofício, nem prevalecerá a preclusão se a parte provar o injusto impedimento. Show de bola, pessoal. Legal. Nós temos, portanto, a letra D aqui como gabarito da nossa questão. Tá vendo? Você está matando todas as questões aqui comigo, por quê? Porque o assunto realmente não é complexo, mas você precisa estudar. E como você está vendo, está sendo cobrado bastante em provas e concurso. Legal? Vem comigo a letra E. Mesmo quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, o juiz deve se pronunciar sobre ela, mandando repetir o ato ou suprir a falta, dependendo do caso. Não. Ok? Beleza, pessoal. E agora, realmente, para encerrar aqui, só para você ver, o CESP também cobra isso com bastante frequência. Vejam só, primeiro item, vou direto para o enunciado aqui. Quando a lei prescrever determinada forma sem cominação, sem cominação de nulidade, o ato realizado de outro modo será considerado inválido? Não, pessoal. Ainda que tenha alcançado sua finalidade, poxa, se alcançar a sua finalidade, não será nunca decretado inválido, conforme nós vimos. Primeiro item fora. Certo? Sigamos. Segundo o entendimento do STJ, a ausência de intimação do MP em ação civil na qual deveria intervir como fiscal da lei, leia-se agora no novo CPC como fiscal da ordem jurídica, por si só, não enseja decretação de nulidade do julgado, que somente deverá ser decretada caso haja demonstração de prejuízo no caso concreto. Olhem só, por que essa questão é legal? Está correta? Você vai dizer assim, professor, não é mais entendimento do STJ. Legal, não é mais entendimento do STJ. Nós lemos com vocês o parágrafo 2º do NCPC. Aquele entendimento do STJ que foi trazido nessa questão de 2015, agora vem expressamente previsto no NCPC, portanto, questão correta aqui. Legal? E agora, para encerrar a nossa bateriazinha inicial de questões, vejam só, nós temos aqui a última. A nulidade decorrente de falta de intervenção do MP como fiscal da ordem jurídica nos processos em que deveria atuar como tal, somente pode ser decretada após a manifestação do membro sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Certa também. Legal, pessoal? Bacana, né? Portanto, incorreta, correta, correta. Vem cá comigo, né? Se você tiver dúvida, você dá uma olhadinha nessa parte, dá uma olhadinha lá nos artigos 276, matéria fácil, mas matéria que cai. Trouxe aqui várias questões que demonstram isso e com isso nós encerramos esse assunto de nulidades. Legal, pessoal? Show de bola!